Vai ter que ficar assim, velho. A paz do Senhor. Amém. Deixa pra cá, meu bem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tamo junto, Diego. Amém. A gente só está ajeitando aqui que nós temos 3 vias de transmissão. Eu tenho feito às quartas-feiras através do Instagram da igreja, @iepa, com 2 P's, _Anápolis, mas hoje a gente está fazendo pelo Facebook de Paola, pelo Instagram de Paola e pelo meu Instagram aqui. Áquila, abraço, meu amigo. Cláudia. Pai, Senhor. Chega pra cá, meu. Amém. Vamos nos enquadrar aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Veja só, gente. Deus tem gerado no nosso coração bastante coisa nesses dias. Nós cuidamos de uma obra aqui em Anápolis, de um ministério, de uma igreja. Mas nessa quarentena, nesses dias que a gente está dentro de casa, todo mundo, né? Está mais dentro de casa do que fora. A gente tem desejado mergulhar em águas profundas no Senhor. Não há outro jeito. Ou você mergulha em águas profundas, ou você vai acabar percebendo que a água está ficando rasa. Você vai acabar percebendo que a água que estava no joelho está indo para a canela. Então a gente tem um desejo muito grande. E quando a gente casou, ela tinha esse desejo, eu tinha esse desejo de mergulhar em águas profundas de Deus. E nesses dias não está sendo diferente. A gente fica o dia inteiro falando na cozinha, na sala, das coisas do Senhor, as revelações que Deus, depois de tantos anos de ministério, a gente conhecendo as Escrituras, as revelações só têm vindo agora do nosso espírito. E Deus tem dado o comando, que é para a gente poder compartilhar o que a gente tem recebido dele, compartilhar o pão que nós temos recebido diretamente do Senhor. Então, veja bem, pensa num casal que gosta de falar. Então, tem aqui um casal que gosta de falar bastante. Então, meu bem, toda liberdade, tá? Que quando um começa, o outro tem que... A gente já ministrou em igrejas juntos, em encontro de casais, mas tudo pelo Espírito. Então havia sempre uma concordância e quando via, no final dava tudo certo. Eu quero convidar vocês a fechar os olhos nesta hora. Nós temos uma palavra que vai trazer fundamentos, tá? É uma palavra hoje que você vai ouvir, vai te despertar para fundamentos que o Senhor tem, fundamentos que foram perdidos, fundamentos que não foram ensinados, porque os fundamentos eles devem ser ensinados. Então Deus gerou no nosso coração uma necessidade de ministrar hoje acerca de um fundamento muito importante que nos traz proteção. Que fundamento é esse? A submissão. Submissão às autoridades, que nos traz cobertura de Deus, tá? Então, antes eu quero fazer uma oração aqui para a gente começar. Eu vou te pedir, fique atento, porque a gente vai iniciar e no meio do caminho você vai ter o start do Espírito de Deus na sua vida. E eu tenho certeza que coisas boas, porque Jesus fala assim, as minhas palavras são Espírito e vida. E essa vida é com abundância. Então a gente tem que ficar atento, tá? Eu, quando me converti, eu ouvi as pessoas dizerem assim, o crente que não está ligado não vai receber. E eu demorei a entender isso. E esse estar ligado é estar atento. Fique atento onde você está,
Fica atento aí na sua casa, abre o teu coração. O Espírito Santo quer encontrar uma terra fértil hoje, alicerçar alguns pontos que têm alicerçados a minha vida e a vida da minha esposa, fundamentos que têm nos colocado na presença do Senhor diariamente, fundamentos que têm nos ensinado a guerrear contra o nosso adversário. E um dia a gente pode até ministrar em cima disso. Fundamentos que têm nos levado a viver não os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus. E a palavra do Senhor diz que os pensamentos dele a nosso respeito são bem mais altos, bem maiores. E são pensamentos de nos trazerem paz e não de nos causar dano algum. Amém? Se você puder fechar os teus olhos por um instante. Senhor, nós estamos aqui, Pai querido, porque o nosso coração arde, porque dentro de nós, Pai, aquilo que começou como mel em nossa boca precisa sair, Pai querido. Precisamos compartilhar a Tua palavra. E esse, Pai querido, é o nosso chamado. Portanto, que o Teu Espírito nesta hora, o Teu Espírito Santo, venha revelar aos corações a mensagem de hoje. Que não seja apenas informações, mas que sejam revelações, Pai, do Teu coração, para cada um que nos ouve, cada um que está nos ouvindo nesta hora, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você pode abrir para mim também um iPadinho? Veja só. Glória a Deus. Nós estamos... tudo que Deus começou, sempre quando Deus quer começar algo novo, ele começa com pouca gente e sempre começa com a família. Um exemplo, para a gente entender aqui para vocês entenderem o que eu estou ministrando, que eu vou ministrar. Quando Deus resolveu começar uma nova história, quando Deus começou a história da humanidade com Adão e Eva, ele deu um comando, crescei e multiplicai-vos. Deus queria que dali formassem as famílias da terra. Amém. Quando Deus resolve começar tudo de novo e chama Noé e manda o dilúvio e mata todo mundo, animais, crianças, daqueles que não entraram na arca, Deus começou com quem? Começou com um rei, com um general de guerra? Não. Começou com Noé, que era pai de família. Entrou na arca Noé, sua esposa e seus filhos e as noras. Quando Deus resolve mais para frente começar uma nova história, começar a construir um novo povo, seriam os judeus, os hebreus, os israelitas, ele chama quem? Abraão. E Abraão era quem? Um general? Um rei? Não, Deus o chamou para ser pai de multidões. Então a família está sempre na proposta inicial, quando Deus começa algo novo. Tá? Quando Deus começa algo novo. E nós não podemos negar que Deus está nos preparando quem? Aqueles que creem nele, para algo novo. Tio Renato, meu padrinho. Então Deus está começando algo novo? Está. Na verdade, Deus está nos preparando para algo novo. Tá? Então ele está começando aonde? Na família. Então esse entrar para dentro de casa não é sem querer. Deus aproveita para trazer alinhamento. Tá bom? Alinhamento. E o que é alinhamento? Alinhamento é o filho saber o que o pai pensa. Essa é a definição que o Espírito Santo colocou no meu coração de forma mais clara. O que é alinhamento? O meu filho mais velho, Pedro, de 10 anos, ele saber o que eu penso, ele estará alinhado a mim. Então é um tempo que a gente precisa saber o que Deus pensa. Amém? Nós precisamos saber o que Deus pensa. Mas não há como viver o que Deus pensa se a gente não, dentro de casa, não viver o que nós chamamos, vamos frisar aqui, que é a submissão. Preste atenção. Durante muito tempo a palavra submissão doeu nos nossos ouvidos. Mas é na submissão que a gente tem a liberdade para a qual Cristo nos chamou. Paulo fala assim, o apóstolo Paulo:
Uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Em algumas traduções, fostes feitos escravos da justiça. A palavra servo e escravo tem a mesma origem. Então nós somos libertos do pecado, mas fomos chamados para a escravidão em Cristo. Mas a escravidão em Cristo não é prisão, é liberdade. Aleluia. Ô, glória. A Bíblia fala que fomos chamados para a liberdade em Cristo. Amém. Eu preciso falar assim para a gente entender algumas coisas. Então, por que nós dois estamos aqui hoje? Porque dentro de casa, quando Deus quer começar algo novo, nós falamos que ele começa com a família. Ele nunca começou com um homem só, ele começou com a família. Inclusive, a história de Jesus Cristo foi alicerçada dentro de uma família, José e Maria. Meu Deus. Então, Deus começa na família. Mas o que está acontecendo? A submissão, nós vamos falar aqui um pouquinho, ela tem que ser ensinada. Porque submissão a quê? Submissão às autoridades que Deus delegou. E dentro da família, existem algumas autoridades. E a gente quer abordar isso aqui hoje, por quê? Porque quando a gente entende esse fundamento bíblico, as coisas ganham plenitude, a gente ganha liberdade, o relacionamento ganha liberdade, os filhos vivem em liberdade. Então preste bem atenção. Glória a Deus. Preste atenção. Deus delegou na família, Deus delegou algumas autoridades sacerdotais. Eu sou pastor, amém? Se uma ovelha da igreja não se submete, e submeter não é ser escravo, submeter é dar honra, submeter é se colocar debaixo dela, amém? Não quer dizer que ela vai mandar em você, mas você vai considerar o que ela fala, vai olhar não para a pessoa, mas para o que Deus tem com ela. Isso te traz proteção dentro de um ministério. Como pastor, há 11 anos, dentro de um ministério, até o ano passado, no Espírito Santo, antes de virmos para Goiás, a gente estava debaixo de autoridade, que eram nossos pastores. E eu sei a importância na guerra espiritual de eu estar debaixo dos meus pastores. Amém? Mas voltando para dentro da família, qual seria a autoridade? A autoridade sacerdotal. Eu preciso entrar nisso. Eu e minha esposa, durante o dia inteiro, conversamos sobre isso. E a gente não consegue trazer a vida com abundância para dentro da família se a família não entender que ela tem que viver em cima de alguns fundamentos. Filhos com os pais. Se os filhos não se submeterem aos pais, e se submeter aqui, eu quero que vocês entendam, é o filho, para quem é filho está me escutando, é reconhecer que sobre os pais existe autoridade sobre ele, autoridade espiritual. Se o filho não entende, o que você diz de um filho que não te obedece? O filho é rebelde. E a rebeldia é desobediência. E a rebeldia te traz um princípio satânico, que é o princípio de Lúcifer, de Satanás. Ele foi expulso pela rebelião. Adão caiu, rebelião. Porque a rebelião, irmãos, ela é muito mais profunda do que você pode imaginar. A desobediência traz isso aí. Então, quando a gente se submete, e nós vamos frisar aqui bastante numa vida de casais, para quem é noivo, para quem pretende um dia casar, ter filhos, a plenitude de uma família está em entender que sobre um Deus derrama autoridade, sobre o outro Deus derrama outro tipo de autoridade, mas para ser autoridade tem que haver a submissão. E eu quero frisar aqui entre o marido e a mulher. Pode falar, meu bem. Eu queria falar algo que o Senhor colocou no meu coração enquanto o pastor Cícero estava ministrando sobre Noé. A Bíblia diz no capítulo 7 de Gênesis que o Senhor diz para Noé: entra na arca você e toda a sua família. Deus aparece para Noé uma vez e faz uma promessa para Noé: constrói a arca. Eu creio que Deus se alegrou com o posicionamento da esposa de Noé.
A esposa de Noé não tem o seu nome relatado na palavra, mas foi uma mulher que teve um papel fundamental para que se cumprisse o propósito e o chamado na vida de Noé e de toda a sua casa. E aqui eu quero falar algo para as mulheres. O Senhor nos chamou para um propósito glorioso e tremendo. Noé ouve do Senhor uma única vez que era para ele construir a arca. Noé gastou toda a sua vida construindo uma arca num tempo que não chovia. E muitas vezes o Espírito de Deus, o Deus vivo, tem determinado diretrizes para os nossos esposos, que são o sacerdote, são a voz profética dentro dos nossos lares, e muitas vezes nós não queremos nos submeter a essa voz. E algo o Senhor ministrou no meu coração, que a partir do dia que o Espírito Santo falou no meu coração, que o meu ministério ele não ia só funcionar, porque muitas vezes nós funcionamos, mas funcionar não significa que nós estamos fluindo. Nós corremos o risco de chegar no céu e ouvir da boca do Senhor aquilo que está escrito nos evangelhos. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E a Bíblia nos relata que a pessoa falou, mas eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz tudo em teu nome, e Jesus vai falar, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Isso quer dizer que aquela pessoa, ela funcionou. Ela fez aquilo que ela achava que era certo, mas ela não estava fluindo. Ela não estava vivendo o propósito e o chamado que Deus tinha determinado para ela. E quando o pastor Cícero falou de Noé, o Espírito começou a queimar no meu coração, porque para Noé viver o propósito que Deus tinha determinado para ele, Deus contou com uma mulher que edificou a sua casa. Então que nesta noite, você na sua casa, aonde você estiver agora, eu queria que você pedisse ao Espírito Santo que virasse uma chave na sua vida. Porque muitas vezes nós nascemos no Evangelho, não foi o meu caso. Talvez você viva uma vida inteira dentro da igreja, mas você corre o risco de ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E eu quero dizer para você, mulher de Deus, Deus te chamou para edificar a tua casa. Deus te chamou para um propósito sobrenatural. Mas o propósito de Deus só vai se cumprir na sua vida com excelência quando o seu Noé estiver cumprindo o propósito que Deus determinou para ele. E eu quero profetizar, eu quero começar profetizando nessa noite, que o Senhor venha virar chaves dentro de você, que o Senhor venha virar chaves no teu ministério, na tua casa, que o Senhor venha rasgar os céus, porque eu estava tomando banho ouvindo louvor, que todo céu fechado se abra, e que todo pensamento, tudo aquilo que você aprendeu até hoje, que não faz parte daquilo que Deus planejou para você, que seja destruído nessa noite, que caia por terra todo pensamento que não provém do Senhor para a sua vida. Então que você possa receber no teu coração, nessa noite, essa palavra profética. Se posicione como a mulher de Noé se posicionou, para que o teu esposo e toda a sua casa venham entrar na arca. Ei, nós estamos vivendo nos dias que o Senhor nos colocou dentro da arca. A nossa casa nestes dias tem sido a arca. E o projeto do Senhor é de nos fazer prosperar na arca, para que nós possamos viver em excelência aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então que nessa noite você venha receber do Senhor essa palavra profética, que você venha trazer sobre você, sobre a tua vida, esse fundamento que você foi escolhida para fazer o ministério do seu esposo, de Noé, fluir na tua casa, para que você e toda a tua casa venha viver as promessas de Deus para a sua vida. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, olha só.
Deixa eu falar. Quando a gente casa, o que Deus fala que acontece com a gente? De forma bem didática. Deus faz com que o teu espírito seja um só com o da tua esposa? Não. A palavra diz que a tua alma é uma só com a da tua esposa? Não. Diz que o corpo passa a ser um só. A carne passa a ser uma só. Só que Deus dá uma instrução. E essa instrução é espiritual. Então entenda bem, a gente não está querendo... a gente quer só passar uma revelação do Senhor que vai trazer paz, alegria e sucesso dentro da casa, dentro da família. A palavra do Senhor diz lá em Efésios 5, dizem tantas passagens bíblicas que o homem é o cabeça da esposa. Não Amém? estamos falando em submissão, que às vezes as pessoas pensam assim. Não é submissão de o marido mandar na mulher, esquece isso. É muito mais profundo. É, muito mais profundo. Eu vou explicar isso aqui para não ficar mal entendido. Preste atenção. Quando a Bíblia fala que o Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, da sua esposa, ele está dizendo acerca de direção. A gente podia entrar em Gênesis aqui, mas não é o momento para a gente falar sobre isso. Eu quero contar uma história para vocês entenderem o que Deus está dizendo, que o homem tem, que Deus deu para o homem. Então você que é homem, está me ouvindo aí, receba aí. É casado, vai casar, entenda bem, Deus derramou sobre o homem uma legitimidade para direcionar a família. Aleluia. A Bíblia fala que Noé era justo, correto, e a família toda entrou por causa disso. Noé tinha a direção de Deus. Preste atenção. Tem a história de Ana, lá em 1 Samuel. Ana queria ter um filho, Ana não podia ter um filho, e Ana orava, foi até o templo, e ali ela orando, resumindo a história, veio o profeta Eli e achou que ela estava embriagada, porque ela chorava, ela balbuciava pedindo a Deus um filho. E Eli fala assim: ô mulher, você está bêbada? Vai embora daqui, está bêbada. E ela responde assim: não, meu senhor, tua serva não está bêbada. A sua serva está aflita, pedindo a Deus. E Eli fala assim: então seja feita conforme a tua fé. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Quem não conhece a história, depois vai lá e leia. Ana, ela se submeteu à autoridade que Eli era, como sacerdote em Israel. Porque ela poderia ter ido embora chateada que ele falou que ela estava bêbada, orando bêbada. Para com isso, mulher, parecendo uma bêbada, uma louca. Parece estar embriagada. Quantas vezes a gente fica ferido? Aqui, eu quero que você entenda, marido e mulher. Quantas vezes você fica ferida, ou eu fico ferido, ou você fica ferido por uma palavra que foi mal colocada. Mas Ana pensou assim, porque Eli era um sacerdote que estava mais ou menos, tá? Os filhos não estavam na posição, ele não conseguia entender as pessoas que chegavam ali direito, mas ela falou assim, mas ele é o sacerdote. E ele liberou uma palavra sobre ela, e a partir daquele momento ela teve um filho que foi o profeta Samuel. Estou tomando esse exemplo para você entender sobre submissão. Você não vai se submeter à pessoa. A minha esposa não se submete a mim pela minha personalidade, mas pelo sacerdócio que Deus determinou na minha vida, entende? Ana não se submeteu ao homem Eli, porque o homem Eli acabou com ela, mas ela sabia que ele era o sacerdote. Ela honrou o que estava sobre ele e as coisas aconteceram na vida dela. Então, dentro da família, existem coisas que vão ser liberadas para a família inteira, que vai ser através do sacerdote. E o papel da esposa é para ativar esse sacerdócio. Um exemplo, quando eu conheci minha esposa, ela já era missionária. Pregava para cima e para baixo, irmãos. E quem era eu? Eu era um menino que tinha me convertido dentro da igreja. O Senhor sempre falava que meu chamado era pastoral. Mas quando eu me casei, começou a cumprir na minha vida, na vida dela, o que Deus havia preparado, um sacerdócio. Entendem? Por quê? Porque ela sabia que Deus ia dar para ela um esposo com um chamado de sacerdotal. Um chamado aí muito específico, a vocação para o ministério. Doutor Aníbal, meu amigo. E Deus
a partir dali do casamento, através da família, ele começou a fazer uma coisa nova. Uma coisa nova. Amém? Então preste atenção. É na família que Deus começa algo novo. É na família que Deus trabalha para algo novo que Ele quer fazer. Tem algo novo para acontecer nos 4 cantos da terra? Tem. O normal que vai voltar a ser, não sabemos se vai ser o normal de antes, mas é algo novo que Deus está fazendo. E Deus está alinhando dentro de casa. Mas se não vivermos esse fundamento, as coisas não vão acontecer, porque Deus falava no meu coração hoje, em oração com a minha esposa. Tem muita gente que está amando Deus, mas não está amando o seu cônjuge. Verdade. E me desculpa, porque, irmãos, que interessante. O mundo não vai acabar, eu falei isso ontem, não foi? Não vai acabar em guerra, vai acabar em um casamento. Do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja. O casamento é o reflexo do nosso relacionamento com Deus. Então preste atenção. Se não houver honra dentro do casamento, e honra tem a ver, você entender a honra, ela anda de mãos dadas com a submissão à autoridade que Deus determinou. E eu falo da autoridade sacerdotal, porque para abençoar o lar, sabe, a mulher pode ser o pilar da oração, mas se ela sai debaixo do homem, 2 Pedro vai dizer que as orações estão impedidas nos céus. A mulher pode ser mulher de oração. A mulher pode subir no monte 40 dias, 40 noites, falar em mistério, entregar profecia. Mas se ela não reconhece que sobre o esposo há uma legitimidade sacerdotal, porque sacerdotisa só se for de Baal. Amém? O sacerdote, Deus legitimou o esposo, porque o Cristo é a cabeça dele. Então eu peço a vocês, eu hoje sou um sacerdote, porque a minha esposa se submeteu ao meu chamado. E a vida dela começou a crescer mais ainda, ministerialmente, espiritualmente, porque eu tinha legitimidade, tenho, para abençoar a minha esposa. Quem conhece a minha esposa é fogo puro. Amém? Mas eu sou o sacerdote dela. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas, só para deixar bem claro aqui, sacerdote não porque ele é pastor. Não. Sacerdote é você, o homem da sua casa. Pai de família. Pai de família. Noé, Abraão, você foi eleito como sacerdote da tua casa, sim, escolhido por Deus. Sim. Aleluia. E Deus me deu um exemplo que eu queria trazer aqui, que é algo muito forte, que está sobre a mulher, de resgatar este sacerdócio do homem. Quando eu assisti aquele filme O Rei Leão, algo mexeu comigo, porque quando você é profético, você vê Deus em tudo, tudo fala. Quando você entende que você não é daqui, você é do céu. Aí você começa a viver as coisas daqui da terra com os olhos do céu. E assistindo o filme do Rei Leão, você observa que quando Nala vai até Simba e resgata para ele o lugar dele de sacerdote da selva, de rei da selva. Esse é o meu papel e o seu, de resgatar para os nossos esposos, que são os nossos primeiros sacerdotes, o primeiro pastor é o teu esposo, dentro da tua casa, quem tem autoridade é o teu esposo, ele tem mais autoridade do que um pastor para abençoar a tua casa, dentro da tua casa, eu não estou falando dentro da igreja. E ali naquele filme você vê que Nala vai até Simba e resgata ele do lugar que ele tinha saído. Esse é o meu papel e o seu, resgatar o homem do lugar que muitas vezes o nosso adversário tem tentado tirá-lo. Porque aí os papéis são invertidos e a nossa casa fica sem cobertura espiritual do céu. Amém. Isso. Porque minha esposa falou assim, eu preciso ministrar Salmo, meu coração está ardendo com o Salmo 91, que fala sobre a proteção, habitar no esconderijo do Senhor. E o Senhor, de maneira profética, Deus falou isso com ela, mas de maneira sacerdotal, Deus falou assim no meu coração, é preciso ensinar os fundamentos para que verdadeiramente a pessoa esteja debaixo da proteção de Deus. Se o filho é rebelde com os pais, que são autoridades,
Olha que a Bíblia fala, primeiro mandamento com promessa na Bíblia qual é? Se os filhos honrarem os pais, os dias deles se prolongarão na terra. Sim. Não é verdade? E, ao contrário, o senso, quer dizer, ao contrário, se o filho é rebelde, ele está sem proteção, ele está sem garantias. Amém? Então, veja bem, dentro da família, a honra da minha esposa por mim, e eu por ela, claro, mas a dela por mim, para fins de exemplo aqui, não pode ser baseada no que eu faço ou deixo de fazer dentro de casa. Se eu mereço, ela me honra. Não, isso é do capeta. Vou falar assim. Se eu faço alguma coisa boa, aí ela se submete a mim em honra. Amém? A submissão é em honra, em consideração. Não, o que ela tem que fazer é me honrar, independente do merecimento do que eu faço. Me honrar porque Deus estabeleceu que eu sou o sacerdote da minha casa. Ela fazendo isso, aleluias, começa a ativar dentro de mim o meu sacerdócio. E eu começo a dar a minha vida pela minha esposa. Amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Meu Deus! Mas se ela, vamos falar aqui, mas se ela sai de perto de mim, se ela fica emburrada, vamos imaginar aqui, conheço muita gente que passou por isso, irmãos. Meu marido, esse pode, olha lá, ele é evangelista, até parece aquilo lá evangelista. A própria mulher criticando o ministério do marido. E espiritualmente, acaba com a proteção. A esposa sai debaixo do marido. Meu Deus. Teve uma vez, posso contar aqui, mamãe? Ela nem sabe o que é, vou contar aqui. Teve uma vez que a minha esposa discordou de mim. Preste atenção. Podemos discordar, irmãs. Nós podemos. Mas o que prevalece... O que nós falamos? Quando a gente casa, a gente é uma só carne. Não é uma só alma. Não é uma só mente, um só intelecto. Tem discordâncias. Ela discordou de mim. E nós tínhamos um lugar para ir. Faltava 2 horas para irmos. Para um seminário. E ela falou assim, não vou mais, não vou. Eu falei, meu Deus, minha esposa não vai? Eu virei para ela e falei assim, você vai ficar igual a mula sem cabeça dentro de casa. Minha irmã, meu irmão, ela ficou brava. Fiquei chocada. Mas eu falei no espírito. Fui pro banheiro orar, falei, Deus, o que é isso? Uma mula sem cabeça? Eu ouvi a voz mansa e suave do Espírito Santo. Sim, uma mula sem cabeça. E o Senhor me remeteu à passagem bíblica que diz que Cristo é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Receba no teu espírito. Todas as vezes que você sai debaixo da cobertura espiritual do teu esposo, você vira literalmente, entre aspas, uma mula sem cabeça. Você perde a cobertura do cabeça. O teu cabeça é o teu esposo e Cristo é o cabeça dele. Aleluia, meu Deus. Eu peguei pesado ali, mas foi pelo Espírito. O que aconteceu? Ela se espantou e foi comigo. Irmãos, naquele seminário... O céu abriu. O céu se abriu. Chegamos em casa. O que ela falou comigo? Meu bem, obrigado por você ter falado aquilo comigo. Senão eu ia perder aquela bênção. Né? Tá todo mundo casado aqui, né? Foi a lua de mel aquela noite. Ô, glória! Olha só, irmãos. Preste atenção. Porque a história da humanidade é a história de um casamento. A gente fala brincando aqui, mas a história que envolve a humanidade é a história de um casamento. Sim, de Cristo com a sua igreja. A história... Gente, se você for estudar os fundamentos de um casamento, é a história de Deus para a humanidade. Você se alinha com Deus. Então a gente falou sobre alinhamento, quer saber o que Deus pensa. O que Deus pensa? Prepara-te como uma noiva para o noivo. No seu trabalho, você é médico, dentista, advogado, juiz, pedreiro, professor, não importa. Tudo que você fizer é como um noivo se preparando para o dia do casamento. Amém? Então a gente está falando isso aqui hoje por quê? Porque um fundamento dentro do lar é o reconhecimento da autoridade. Aí você vai dizer assim, mas meu marido, você não conhece meu marido. Não conheço, não importa. Não importa. Não importa, não importa. Você tem que entender que você reconhecer a autoridade
do pai dentro de casa, você vai colher bênçãos e bênçãos sem medidas. Porque a legitimidade para abençoar a casa, ela vem do sacerdote. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Adão e Eva. Deus deu instruções para Adão. Não coma da fruta, do fruto proibido. Amém? O que aconteceu? Eva vai dar umas voltas. Eva não estava com Adão. Eu não sei onde Adão estava. Eu sei que ela estava longe fisicamente de Adão. Meu Deus. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é de oração, profundo, irmãos. Isso aqui é de joelho dobrado. Eva estava longe fisicamente de Adão. A serpente, o diabo, veio até Eva. Você acha que a serpente não tinha ido antes até Adão? Eu acho que sim. Mas levou uma banda para lá. A Bíblia não fala, eu estou imaginando aqui, tá bom? E ele seduz Eva. Eva estava longe de Adão. A questão da honra, da submissão, é assim: o meu filho, quando está perto de mim, é fácil ele me obedecer, porque senão eu chamo a atenção dele. Agora, quando eu não estou perto do meu filho, ele me obedecer de longe é ele me dar honra. É ele ser submisso a mim, a minha autoridade de pai. Então Eva se afastou fisicamente. Isso foi um ponto importante para que ela cedesse ali. Amém? O casamento torna o marido e a mulher uma só carne. Isso implica o quê? Não pode haver muito distanciamento. Eu vou dizer uma coisa, a Bíblia fala inclusive que se você está orando muito tempo, se não for por oração, por consagração, o marido e a mulher não podem ficar longe do leito, entendeu? Do amor, do ato ali, marido e mulher. Por quê? Porque isso não é carnal, isso é espiritual. É só uma só carne. Então Eva estava longe. Quando Eva estava conversando com a serpente, Adão não ouviu. Adão estava, não sei onde Adão estava. Mas Deus me diz ao meu coração, ao meu espírito, e manda eu dizer que nesse tempo de estar todo mundo dentro de casa, o que Deus quer é trazer essa afinidade física. A trazer afinidade física. Isso não é isso é do espírito. Afinidade física. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Jacó volta, depois dele ter passado seu irmão Esaú para trás, e ele volta e ele luta com o anjo, todo mundo conhece essa história, o anjo toca nele, na coxa, ele fica mancando e é transformado de Jacó para Israel. A Bíblia diz que logo depois, quando ele encontra o seu irmão Esaú, o que acontece? Esaú abraça ele e beija ele, enche ele de beijo. O perdão, a reconciliação, ela tem a ver com aproximação física. Sabia disso? Você pode até dizer que perdoou alguém, mas se você encontra esse alguém em algum lugar, você sai. Então você não perdoou. A aproximação física, entende? E dentro da família, isso é com muito mais intensidade. Portanto, a submissão, a honra, ela alinha o homem e a mulher a Deus. Se você me disser que ama a Deus, marido, mas se Cristo não é o seu cabeça, você não ama a Deus. Mulher, se você disser para mim, e eu liderei muita gente no Espírito Santo, tem muitas pessoas aqui em Goiás que a gente já está cuidando, preste atenção. Se a mulher diz que ama a Deus, mas não honra o teu esposo, ela ainda não ama a Deus. Ela pode achar que ama, mas não ama a Deus. E se ela fizer uma reflexão, ela vê que a vida dela está bagunçada, não há proteção, não há cobertura. Entende? Não há cobertura. Porque as autoridades sacerdotais, autoridades sobre os pais, sobre o marido, sobre dentro da igreja, quem é de ministério e não se submete à liderança, elas trazem legitimidades para proteção. Então Deus gerou no nosso coração o seguinte: Deus quer trazer dias de alegria dentro de casa. Irmãos, eu vou falar a verdade aqui, Deus falou ao meu coração. Por isso que nós anunciamos ontem, se você é casado, quer casar, são dias em que você está passando perto da tua esposa, na sala, Deus quer que você dê um beijo nela. Meu Deus, recebe aí. Deus falou comigo, são dias que se você está dentro de casa, Deus quer que você beije os teus filhos, que os filhos beijem os pais.
que a esposa beije o marido. Não é por merecimento, mas pela alegria do Senhor. Amém? Pela alegria do Senhor. Deus precisa começar algo novo quando tudo isso acabar. E Deus tem algo tão profundo para realizar nestes dias, que o Senhor nos colocou dentro de casa para estabelecer fundamentos. E o Senhor tem gerado nos nossos corações que nós precisamos sim voltar ao primeiro amor, voltar a ter aquilo que muitas vezes se foi perdendo no meio do caminho. Se você olhar para sua avó, para sua bisavó, mesmo sem saber, eles viviam princípios que são eternos. Hoje, quando meus filhos acordam, quando eles vão me pedir o café da manhã, eu olho no olho deles e falo, fala antes, aí ele, benção, mãe, Deus te abençoe. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não causa dores. Você homem, você mãe, você pai, você tem uma bênção que é extraordinária, que o céu te liberou. E se você vê que o nosso adversário ele é tão sujo, que ele vem tentando enganar, como ele enganou a Eva, como ele enganou tantas pessoas, ele coloca para nós coisas que parecem que são semelhantes, mas não são. Deus nos trouxe para dentro de casa para resgatar o valor da família. O diabo diz, não toca, não abraça, não dá mão, usa máscara, usa álcool gel. Enquanto Deus nos traz para dentro de casa para algo extraordinário, o nosso adversário usa disso para tentar esfriar. Então o Senhor está dizendo, enquanto você não pode ir para a igreja e abraçar o seu irmão, começa a abraçar quem está dentro da sua casa. Começa a obra do Senhor dentro da sua família. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, o meu sonho é fazer missões na África, o meu sonho é pregar para uma multidão. E o Senhor está dizendo, começa a pregar para o seu esposo, começa a fazer a obra dele com a sua esposa, com a sua família, com os seus filhos. Quando você estiver preparado dentro da tua casa, quando você estiver preparado dentro da arca, Deus vai te enviar para as nações. Mas o Senhor está nos preparando dentro de casa. E muitas pessoas me chamam no WhatsApp e me perguntam quantas pessoas estão fazendo campanhas pedindo ao Senhor que querem ser felizes. Nós só vamos ser felizes verdadeiramente quando a nossa casa for feliz, quando o nosso casamento for feliz, quando a nossa família for feliz. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa casa. Ei, o Senhor está dizendo para você nessa noite, o maior presente, o maior tesouro que você tem é a sua família. Uma humanidade toda se perdeu. Só Noé e a sua casa entraram na arca e viveram o melhor de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Você precisa cuidar daquilo que Deus te deu, que é a tua família. Você precisa colocar o teu esposo e os teus filhos dentro da arca da salvação. Porque você precisa chegar no céu junto com a tua família. Noé ficou 120 anos construindo uma arca para ser salvo ele e a sua casa. O Senhor está dizendo para você nessa noite, gasta tempo de oração e faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer, colocar a tua casa na arca da salvação. Aleluia. Amém. Posso falar, ela está ministrando aqui, posso falar algo para os homens que estão ouvindo aí? Quando eu descobri que Eva, quando eu conhecia a leitura bíblica, mas quando o Espírito Santo revelou, porque é diferente, você tem informação de ter a revelação, quando eu descobri que Eva comeu a maçã e não aconteceu nada, olha a Bíblia, não aconteceu nada. Ela foi e comeu, não aconteceu nada. Mas quando Adão come a maçã, Deus vem. Entende por quê? Porque é forte. Porque ter a direção, seu cabeça, nós falamos que é ter a direção, traz responsabilidade. Amém? Então, quando eu, esposo, preste atenção, descobri isso, de vez em quando, quando eu chateio a minha esposa, chateio como? Não sei. Eu sujo a cozinha,
suja o tapete da sala, alguma coisa desse nível, tá, gente? E quando a gente vai deitar, preste atenção, isso é espiritual, preste atenção. E ela está chateada, porque a mulher fica chateada, amém? Quando deitamos no nosso leito, eu sabendo que eu não posso comer a maçã, preste atenção, varões, machos, homens de Deus, ela pode ter comido a maçã. Como assim? Ficou chateada à toa. E ficou chateada. Eu não posso comer a maçã, porque sobre mim há um sacerdócio. Preste atenção, quando a gente deita no quarto, vou dar uma dica para vocês. E ela está chateada, eu encosto meu pé no pé dela, o dedinho minguinho. Eu encosto o dedinho minguinho no pé dela. Se ela não faz nada, eu encosto o pé inteiro nela. Preste atenção, que isso aqui, irmão, são 11 anos, vou fazer 12 anos de casado. Eu encosto o pé nela e ela não se mexe. De repente, já estou abraçado já, gente. Já estou abraçado, Satanás tem que partir correndo para fora. Tá? Como pastor, já visitamos muitos lares e Deus mostra assim, tem um demônio aqui. Tem gente que não acredita, não tem problema. Deus mostra, tem um demônio. A família está dormindo separada. O marido dorme no sofá, enfim, dorme brigado. Isso tem implicações espirituais. Então eu digo, como pastor, amigo de vocês, encosta na sua esposa, encosta o dedinho minguim. Se ela não tirar, se encosta. Só dorme se estiver abraçado. Por quê? Porque vocês homens, eu homem, nós temos Cristo como cabeça e isso nos traz responsabilidades. Eu não posso comer a maçã, isto é, eu não posso comer o laço do diabo. Amém? Um homem não pode. Mas para isso, a mulher também tem que entender essa revelação. Por isso que a mulher tem que levantar o homem para cima. Porque se a mulher afunda o homem, ele vai comer uma caixa de maçã. Meu Deus, é E forte. sem ela perceber, e ela pode dizer, a responsabilidade é individual. A salvação é individual. A salvação é individual, eu vou buscar a Deus. Ela está fora de um fundamento bíblico. E vou dizer uma coisa para vocês, ô Jesus amado, como é que ela vai esperar o noivo, se o noivo que Deus já deu, você não cuida? É Entende? forte, isso é uma revelação. Meu Deus. Nem eu tinha pensado nisso. Ô glória. Muitas vezes a gente acha que já está preparada para receber Jesus nos ares para nos buscar. Mas se nós não entendermos a revelação profética do casamento, que é a noiva estando esperando o noivo, ela está preparada, ela está vestida de noiva, ela é apaixonada pelo noivo, ela ama o noivo. Muitas vezes nós falamos que amamos Jesus, que somos apaixonados por Jesus, que nós não vemos. Jesus disse, hipócritas, porque você não ama o teu irmão que você vê. Muitas mulheres chegam para mim e falam, não, eu amo Jesus, mas aquele marido que tem lá em casa é um traste. Não, minha irmã. Aquilo que você libera vira decreto no mundo espiritual. O teu esposo é uma bênção. Ainda que ele não seja, mas ele vai se tornar. Porque você, como mulher de Deus, aquilo que você libera no mundo espiritual vai virar decreto. E o Senhor não deixará voltar vazia a palavra que sai da tua boca. Amém. Tem muitas mulheres batendo de frente, confrontando, querendo tomar um posto, um lugar que não é seu, minha amada. Você precisa entender isso nessa noite. Você pode fazer campanha de oração, você pode 40 dias para o monte, mas se você não estiver debaixo da autoridade que foi concedida para o teu esposo, a Bíblia diz que a tua oração não será entendida, ouvida, atendida. Quantas mulheres falam para mim, eu estou fazendo campanha de oração no monte, de mal com o marido, tá fazendo simplesmente caminhada matinal no monte, porque a tua oração não vai ser entendida. Volta onde você parou, reconcilia-te com teu esposo e o Senhor vai receber a tua oferta de oração. Nós estamos fazendo várias lives, mas o Senhor precisa trazer esse fundamento para a igreja, esse fundamento para o casal, esse fundamento para as casas, porque um dia minha filhinha de 5 anos falou assim para mim, mamãe, a nossa família é uma família profética. Eu fui orar, eu falei, Deus, abre os meus olhos espirituais.
para que eu possa trazer a revelação para uma criança de 5 anos o que é ser uma família profética. Ser uma família profética é estabelecer na terra aquilo que já foi liberado no céu, aquilo que Deus já declarou no céu. E a Bíblia diz que Jesus voltará para buscar a noiva dele. Ei, o nosso adversário tem tentado nos paralisar, nos confundir. Meu Deus. O nosso adversário, ele tem tentado tirar o nosso foco daquilo que é eterno. Você pode ser um bom profissional, você pode ter carros, casas, você pode ter uma poupança extraordinária, você pode ter muito dinheiro, mas isso tudo não vai te levar para o céu, não é garantia de que você vá para o céu. Você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa entender que Deus te chamou para algo muito maior do que aquilo que você pensa ou imagina. Só que você precisa sair daqui dessa noite com uma chave virada dentro de você. Você é responsável pelo sim que você deu no altar. Amém. Você vai prestar contas da tua casa. Você vai prestar conta dos teus filhos. Você vai prestar conta para o Senhor da herança que Ele te deu na terra. Amém. Meu Deus, é muito forte. E muitos filhos, mas missionário, eu não sou casada, mas você é filho. Você é filha. Você precisa voltar onde você parou. E se alinhar com o seu pai, com a sua mãe aqui na terra, para que você venha se alinhar no céu. Todos os dias eu vou lá no meu WhatsApp e falo assim pro meu pai: pai, já profetizou na minha vida hoje? Pai, já orou por mim hoje? Aí ele fala: eu esqueci o versículo. Eu vou lá, escrevo o versículo e falo para ele: da onde você estiver, estende as suas mãos e profetiza sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque a bênção do pai e a bênção da mãe é tão poderosa, aleluia, que pode levar você a lugares que você nunca foi. Meu Deus. Amém. Pessoas dentro da igreja vivendo só uma religião, e o Senhor está dizendo que Ele tem para você é algo muito maior. Deus te diz assim nessa noite: Ele não quer te chamar só de servo, Ele quer te chamar de filho. Amém. Ele quer que você se assente na mesa e coma do melhor que Ele tem para te entregar. Amém. Mas é necessário que você saia dessa noite entendendo que você não é obra do acaso. Amém. A sua família não é só para postar foto no Facebook, no Instagram, de família de margarina, postando foto em lugares. Não, Deus quer que eu e você vivamos o melhor dele dentro de casa, no dia a dia, quando só tem ovo, quando você não tem aquilo que você deseja, quando os dias maus vêm, quando os dias de luta nos sobrevêm, você precisa viver o melhor de Deus, porque assim como Deus usou a boca de uma criança de 5 anos para dizer para mim: nós somos uma família profética. O que é ser uma família profética? É viver o céu na terra. Ei, tem muita gente esperando ser feliz no céu, e o Senhor manda dizer para você nessa noite: você pode ser feliz aqui. O desejo de Deus para mim e para você é que nós vivamos o céu na terra. Ei, é uma verdade. É uma palavra de libertação para mim e para você. Não espera morrer para viver a plenitude. Não espera morrer para viver o melhor de Deus. Você pode viver o melhor de Deus aqui. Este é o desejo de Deus. Esta é a vontade de Deus. Que você viva o céu na terra. Mas para você viver o céu na terra, tudo começa dentro de casa. Amém. Por isso, neste ano de 2020... o Senhor nos trouxe para dentro das nossas casas, para nós olharmos para dentro de nós mesmos e começar a consertar aquilo que precisa ser consertado, para que nós possamos voltar a lugares que nós deixamos debaixo do tapete. Meu Deus, e o Senhor está dizendo, e eu quero liberar uma palavra sobre você. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 2, volta onde você parou. Arrepende-te e volta para o primeiro amor. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Eu estou com saudade de quando você me chamava de pai. Eu estou com saudade de quando você fechava o teu quarto e ia buscar as respostas em mim. Deus está dizendo: eu estou com saudade
quando você me buscava, quando você liberava palavras para mim, quando você falava que me amava, que eu era tudo que você tinha. O Senhor está dizendo: o diabo tem distraído a noiva. Meu Deus, o Senhor está dizendo: o diabo tem distraído a noiva, a eleita, a escolhida do Senhor. O diabo tem usado a distração para distrair, se possível for até os escolhidos do plano, do projeto de Deus. E o Senhor está dizendo: não permita que a internet, não permita que a tecnologia, não permita que os problemas, que a pandemia, que a crise venha te distrair do foco, porque o Senhor está dizendo: o céu não está em crise. Ei, o céu não está em crise, meu querido. O Senhor só está esperando que você volte para o primeiro amor. Que você entre para dentro do seu quarto e libere palavras de gratidão, palavras de amor. Quanto tempo faz que você não fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu te amo. Jesus, eu te amo. Pai, eu te amo. Quanto tempo faz que você não joga um beijo para Deus? Deus existe. Deus existe. E Ele está de olho em você. E o Senhor está dizendo: é tempo de nós voltarmos aonde nós paramos. Porque existe um tempo que o Senhor está preparando para mim e para você, para vivermos o céu na terra, sim. Aleluia. Não permita que a adversidade, que as lutas venham te distrair do foco de Deus para você. A tua família, aleluia, é propriedade exclusiva do Senhor. Esse marido, essa esposa, esses filhos foram planejados no céu para abençoar você, para trazer alegria para você. Amém. Nessa noite eu quero que você saia deste momento, eu quero que você saia dessa oração crendo que os teus filhos são herança do Senhor, que a tua família é bênção do Senhor para a tua vida, mas é necessário que você volte onde você parou, volte para o primeiro amor. E traga Jesus para dentro da tua casa. Traga Ele para o lugar que é dele. Aleluia, de Senhor. E deixa Ele ser a cobertura da tua casa, a cobertura do teu casamento, a cobertura do teu ministério. E eu quero deixar uma última palavra aqui que está escrito no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Para nós vivermos essa palavra, para nós vivermos a bênção dessa palavra, a revelação do Salmo 91, nós precisamos habitar. O Senhor está dizendo: muitas vezes nós só queremos passear. Quando tem um problema, nós vamos até o Senhor. Quando nós estamos passando por uma luta, nós vamos até o Senhor. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, nós dobramos o nosso joelho. Aí você só está passeando. Deus está dizendo: se você habitar, você vai descansar. Se você habitar, você vai descansar e vai ter cobertura, vai ter bênção para você. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vai ter descanso para você quando você habitar. Ei, Deus está dizendo: chega de passear, chega de ir para a igreja só fazer campanha de oração, chega de ir o Senhor só por aquilo que Ele pode te dar. Aleluia, o Senhor está dizendo: Ele não tem só bênçãos para você, Ele tem uma mesa para você se assentar e comer do melhor dele nestes dias. Então que você venha receber a revelação dessa noite. Amém. Habita, descansa e receba do Senhor a cobertura que Ele tem para você e toda a tua casa. Aleluia. Amém. Só respondendo para um rapaz ali, a gente falou maçã aqui, mas não é maçã. No início a gente falou que era uma fruta. Ninguém sabe se é uma maçã, amém? Então, irmãos, olha só, vai encerrar em 15 segundos aqui no Instagram da Paola. Lúcifer foi expulso por causa da rebelião, quando ele saiu da submissão. Se submeta ao que Deus delegou e viva o melhor de Deus. Amém? Aleluia. É o que a gente deseja para vocês. Glória a Deus. Um abraço para vocês. Viva o melhor de Deus na tua casa e no teu casamento. Amém. Aqui encerrou. Aleluia. Aqui encerrou. Deus tem o melhor para você. Glória a Deus. E receba essa palavra profética sobre a tua vida,
sobre a tua casa, sobre o teu casamento, Amém. sobre os teus relacionamentos nessa noite. Deus tem coisas grandes para fazer em você e através de você. Amém. Habita e receba a bênção do Senhor, Amém. que enriquece e não causa dores. Deus está dizendo para você, se você